E aí, gente? Gente, hoje a gente vai estudar sobre formas de apresentação das referências, certo? Vamos lá, como é que nós apresentamos nossas referências? Então, a indicação de uma referência deve estar composta de os elementos essenciais, que são a autoria, o título, o subtítulo, a edição e a impressão. E junto aos elementos essenciais vem os elementos complementares, né? Que são aqueles que vão complementar os elementos essenciais e são colocados de forma a caracterizar os documentos. O alinhamento dessas referências no seu corpo do seu trabalho, ele tem que ser recuado à esquerda, com espaçamento simples, certo? E espaçamento duplo entre as referências. Então, não é que você vai pegar todas as referências e vai colocar espaçamento simples, não. Eu estou falando que o espaçamento da referência é simples, mas de uma referência para outra ele tem que ser duplo, certo? E nunca esquecer de colocar suas referências em ordem alfabética. Todas as referências elas têm que ser portadas em ordem alfabética, até para uma forma mais fácil de achar, certo? O documento que você citou lá no seu trabalho. Então, ela deve ser apresentadas completas, né, de forma a facilitar a localização dos documentos. A localização das referências, elas podem vir no rodapé, no final do texto ou do capítulo, em listas de referências, que é o que mais acontece em artigo científico, que vem no final, né? Ou antecedendo resumos e resenhas, que foi a aula que eu dei lá sobre resumos e resenhas, que as referências bibliográficas, elas vêm antes do resumo e antes da resenha, né? Que vem um corpo lá pedindo para você colocar a referência do autor que você tirou o resumo e a resenha, tá certo? Como nós fazemos, então, a referência de um livro? Pessoal, a referência de um livro deve fazer da seguinte forma: o sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido pelos os nomes em letras minúsculas, né, separados por vírgulas. Então, você bota o sobrenome do autor, vírgula, o restante dos nomes dele, sempre com a primeira letra maiúscula e o restante minúscula, né? Lembrando que pode ter mais de um autor, o livro, certo? Então, você tem que separar por ponto e vírgula os autores, certo? Depois disso vem o título da obra, né? Ou seja, em negrito esse título da obra. E sempre no final desse título você tem que botar um ponto final, certo? Quando houver um subtítulo, ele deve ser separado por 2 pontos. Você não coloca ele em destaque, então só em destaque o título principal e esse subtítulo ele vem em letras minúsculas, né? Sem ser em negrito. Ele deve constar na obra consultada o número da edição abreviado, meu Deus, ED, né? Então, a edição abreviado, o local da publicação, né? Seguido por 2 pontos, a editora, você vai botar apenas os 2 nomes, você não bota a editora, você bota os 2 nomes, o ano da publicação, certo? E como elemento opcional, mas sempre a gente coloca o número de páginas desse livro, tá certo? Olha um exemplo aqui. Com o autor, né, eu venho o sobrenome dele em letras maiúsculas, caixa alta, né? Depois eu venho o restante do nome dele. Então, o nome dele é Pedro Demo, só isso. O meu título em negrito, seguido de um ponto, né? A minha edição, seguido do ED, então foi a 6ª edição de Educar pela Pesquisa. A minha cidade, junto com o meu estado, seguido de 2 pontos, e a minha editora, Editora Autores Associados Limitada. O ano da minha publicação e o número de páginas desse livro, certo? No caso aqui, com mais de, eu acho que é com mais de um autor, não, com condições de parentesco, pessoal. Então, aqui, quando é Júnior, Neto, você nunca vai botar o último nome dele, Neto, Júnior, não. Tem que ser o penúltimo nome, certo? E Júnior, Neto, né, filho, certo? Então, Manuel José de Miranda Neto, eu não poderia pegar só Neto. Então, eu tenho que pegar o penúltimo nome, o penúltimo sobrenome e a condição, certo? Título do texto em negrito,
olha só, pessoal, aqui eu tenho um subtítulo, então o subtítulo não é em negrito e são em letras minúsculas. O meu estado, onde eu publiquei, a minha editora, que foi FGV, o ano e o número de página dessa pesquisa. Bem facinho. Quando vocês fazem várias, pessoal, vocês já levam como para aprender assim rapidinho, vocês fazem, certo? Então, essas são a referência de livros. Continuando. Nós temos agora a referência de livros com 2 autores. Olha só, com 2 autores, os sobrenomes são em letras maiúsculas, nomes com primeira letra maiúscula, né? Isso, o restante dos nomes, separados por ponto e vírgula. Lembra do que eu falei? Com 3 autores da mesma forma, certo? E com mais de 3 autores, nós utilizamos o quê? Essa grafia aqui, que se eu não me engano agora eu não digo. Não lembro a língua, pessoal. Pula essa parte. Então, aqui, pessoal, nós utilizamos essa abreviação ETIAL, que serve tanto como para autores homens como para mulheres, certo? Quer dizer que tem mais de 3 autores, então eu cito o primeiro autor, ETIAL, certo? Para não ficar essa repetição de ponto e vírgula e dizendo o sobrenome do autor e nome do autor, e fica aquela referência tamanho do mundo e não dá certo. Tá bom? Então, com mais de 3 autores, usamos a abreviação ETIAL, que serve tanto para autores homens como para autores mulheres. Autoras mulheres, certo? Então, da mesma forma, título em negrito, cidade, editora, ano e página. Segue a mesma coisa para livro, pessoal. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma. Quando faz uma coisa várias vezes, pessoal, a gente aprende, né? Então, não fica difícil da gente aprender essas coisas, não, certo? Então, eu decidi separar por categorias. Então, a gente estudou a questão de como fazer a referência de livro. Então, nós vamos estudar separadamente a referência de cada coisa para não ficar tudo misturado e você não entender nada, certo? Então, até a próxima aula.